Olá meninas, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o Pedro Botton do Estúdio Arquivo e agora também do Suporte Gráfico. E eu vim aqui hoje falar para vocês, a última aula a gente fez, o último tutorial foi como fazer uma capa, então hoje eu acho que fazia sentido a gente fazer como preparar um arquivo de miolo. Tentar fazer um vídeo mais curto, o último ficou meio comprido, então vamos lá. Peço desculpa que eu tô um pouco gripado, sei lá, então talvez eu tussa um pouco durante a aula, mas não tem problema porque uma das vantagens da gente estar fazendo esse curso à distância, né? Então vamos abrir aqui o Adobe InDesign. Eu vou continuar um pouco o arquivo da capa, porque a gente vai usar o arquivo da capa no miolo. Eu dei uma tratadinha, mas enfim, ele é meio aquilo onde a gente parou da última vez. Agora os arquivos eu comecei a salvar, né, onde eu posso falar um pouco sobre isso. Eu salvo ele como suporte gráfico, a data de trás para frente, para ficar organizado de cima para baixo, o arquivo mais recente fica sempre embaixo, e do que se trata, né? Então vamos lá, a gente parou meio que aqui, né? Então é aquela capa que a gente montou. Uma coisa nova que apareceu aqui, ó, esse que eu prometi para vocês. Agora tudo que eu apertar no meu teclado vai aparecer aqui do ladinho, para que vocês possam saber que tecla que eu estou apertando aqui no computador. Tava fazendo falta, acho que é legal, né? Por exemplo, o W, eu apertei bastante e acho que eu nem falei sobre isso, né? W muda a visualização, né? Que é uma visualização num preview, como se fosse o arquivo final, né? O que vai ser exportado. E aqui você vê as guias, você vê o grid, né? Você pode ver o baseline não está ajustado, inclusive. Até ajustar ele aqui, só pra gente já ficar com ele certinho. Mas depois eu posso falar mais disso. Então tá aqui. Perdão. Então vamos lá. A gente parou meio que aqui, né? Então o que eu vou fazer só? Eu vou só dar um jeito de deixar bem claro quais são as partes do livro, para que quando a gente for importar ele na capa lá, tudo apareça, né? A gente consiga identificar que parte que é do livro. Como eu não vou ficar escrevendo aqui, senão vai demorar, eu vou fazer umas formas. Então assim, ó, a capa a gente determinou, lembra que eu lembro que a gente pôs um círculo, então na quarta capa eu coloquei um triângulo. Então vou fazer aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó, selecionei aqui, cliquei com o botão direito, retângulo, os dois tem atalho, polígono não tem atalho, porque não é uma coisa muito usual, né? Daí como eu posso fazer? Se você clicar e abrir, ele vai lembrar as últimas configurações e vai fazer uma forma, quantidade de lados, né? Eu costumo fazer como? Clico uma vez só, aí ele vai abrir esse formulário para me perguntar como é que eu quero fazer. Então eu vou colocar aqui a largura dele, né? Fazer um triângulo vai ficar meio difícil porque ele não vai ficar isósceles, mas tudo bem. 60 por 60 e daí 3 lados, certo? Depois vocês podem ver, ele pode fazer uma estrela também, é interessante brincar com isso. Então tá aqui meu triângulo, que não é exatamente um triângulo de 3 equilátero, mas vai dar pro gasto. Então tá aqui, né? Vou colocar um aqui nas duas orelhas pra gente saber que na orelha a gente tem um triângulo, certo? E aí na lombada vou colocar um traço. Então aqui, ó, o atalho pro traço é essa barra que apareceu ali do lado, mas também é só clicar aqui. Vou pegar ele aqui, fazer um traço segurando o Shift, né? Pra ele ficar retinho. Que eu posso configurar o tamanho dele, enfim. 175 me parece bom. Vou alinhar ele aqui e daí... deixa eu lembrar de vocês, esqueci. Lembra que eu fiquei apanhando como aparecia essa barra aqui em cima, né? Descobri hoje. Aqui, ó, Window Control. Isso aqui que ele chama de Control. Que é o controle, né? Como se fosse painel de controle que aparece já várias coisas que são úteis na hora de a gente fazer alterações. Enfim, por exemplo, aqui eu já vou usar. Vou fazer aqui um pouquinho mais grosso, fazer uns 5 mm para ele ficar mais claro o que é. Certo? Então a gente tem a capa círculo, orelhas triângulo, quarta capa quadrado e aqui na lombada um retângulo comprido. Para a parte de dentro, né, que eu falei para vocês, aí também mais uma coisa que é legal, eu vou mostrar para vocês aqui o uso dos layers, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer a parte interna, vai ser igual a parte externa, só que invertido, né? Então como que é o melhor jeito de fazer isso? Eu vou abrir aqui o window, que eu estou sentindo falta, dos swatches, que seriam as amostras, né? Acho que é em português. Uma coisa que eu ia falar para vocês é color, né? Dentro de color.
Se o de vocês estiver em português, eu recomendo bastante que vocês passem a ir para inglês, assim. Ainda que português, que eu seja muito contra, né, essa coisa de ficar fazendo tudo em inglês e tal, né, eu acho muito importante a gente fazer as coisas em português. Nesse caso do InDesign, é legal vocês fazerem as coisas em inglês, porque na hora que vocês têm uma dúvida de uma ferramenta, como fazer, vocês já vão estar com o vocabulário que é mais fácil de vocês pesquisarem na internet. Os fóruns costumam ter muito mais fóruns em inglês do que em português. Então, quando você procura uma ferramenta usando o termo dela em inglês, você vai achar um vídeo, alguém falando, vai achar uma discussão no Reddit, em algum fórum, em Design Secrets, enfim. Então eu recomendo bastante, eu uso inglês muito por conta disso. Mas vamos lá, então aqui são os swatches, e na verdade eu queria usar os swatches, mas eu também queria ver os layers, né? Eu falei dos layers, vamos ver as camadas, né? Então abriu aqui a janelinha, eu vou pegar ela aqui, ela já veio junto com os links, não tem problema. Soltar ela aqui em cima, ó, certo? Então assim, tudo está aqui e está nesse falando layer 1, né? A gente chama um layer que eu estou trabalhando as minhas formas de arte, certo? E daí eu vou criar mais um layer aqui que ele vai chamar de layer 2, aqui eu vou criar um layer que chama fundo, certo? Bem importante nomear os layers, viu? Quem mexe muito no Photoshop não costuma nomear layer, né? Não tem tem um pouco de preguiça. No InDesign, como a gente trabalha com bem menos layers, é bem legal nomear eles. Então ele já deu aqui uma cor para cada, depois a gente pode trocar essa cor se quiser também, né? Clica 2 vezes, ele vai abrir esse formulário com o nome, algumas configurações e a cor do layer. A cor do layer é só a cor que vai aparecer no contorno, né, das coisas, né? Se eu passar aqui para o layer fundo, ele vai ficar avermelhado só para você, avermelhado não, vermelho, para que vocês saibam em que layer tá a coisa quando você clica nela. Então eu fiz esse layer fundo, o que eu vou fazer? Fazer um quadrado, fazer um retângulo na verdade. Então eu vou pegar aqui o atalho M, né? Pegar aqui na beiradinha da sangria e até aqui. Aí ele tá aqui no default, né? Que eu falei na última aula, que é sem preenchimento e com contorno preto, né? Eu quero o oposto, então eu vou dar um Shift X e invertir uma coisa pela outra, né? Sem contorno e com preenchimento preto, certo? Então aí, o que eu vou fazer agora? Eu quero pegar todas essas formas que eu tenho aqui, ó, e quero colar lá, porque daí eu vou passar elas para branco. Então, um jeito, uma coisa bem legal que vocês saberem também é o seguinte: eu dou um Ctrl C, certo? Comum. Se eu vier aqui na minha outra página, dar um Ctrl V, ele vai cair meio que em qualquer lugar. É um meio mistério qual a referência que ele usa, assim, ele só cola. Eu não sei muito qual é a referência que ele está usando quando eu faço essa cola. E normalmente não é o que a gente quer, né? Geralmente a gente quer colar num lugar pré-determinado, no caso o mesmo lugar que estava no outro, né? Então tem um atalho para isso, vou dar um Ctrl Z, que é Shift na Mac, né? No PC, aí vocês vão ter que ver, que seria aqui, ó, Edit, Paste in Place, né? Isso é legal também de vocês saberem. Os atalhos, eles costumam estar sempre aqui, eu acho que no Windows é assim também. Então, quando você costuma usar aqui clicando, se você usar muito legal, você dá uma olhadinha, ver qual que é o atalho, certo? E daí vai ajudar bastante vocês para acelerar o trabalho de vocês. Então, no caso do Mac, Paste in Place é Option, Shift, Command, V, né? Eu chamo de acorde, né? Então você dá todas as teclas modificadoras e dá um V. Então ele colou exatamente no mesmo lugar onde estava no outro, certo? Só que o que aconteceu aqui? Essas formas, elas são formas preenchidas, e essa linha aqui é uma forma sem preenchimento com contorno preto. Então aqui, ó, ele aparece que nessa minha seleção tem coisas misturadas, né? Então ele coloca, não sei se dá pra ver direito aqui, mas ele coloca um ponto de interrogação, né? Aqui dá pra ver bem. Então ele fala, o preenchimento, não sei qual é, são vários, e o contorno também tá misturado, certo? Então é legal vocês irem tendo noção disso. Então, por exemplo, porque se eu selecionar só as formas, outra coisa dos layers, né? Agora a arte está na frente do fundo. Então toda vez que eu clicar aqui, eu vou pegar o que está na frente, eu não vou pegar o que está atrás, certo? Agora se eu quiser, imagina que eu quero muito pegar o que está atrás, né? Por algum motivo. Uma coisa que vocês podem fazer é você segura o Command. Você clicou uma vez aqui, né? Segura o Command no PC, no Mac, e clica de novo. Aí ele vai pegar o que está a coisa imediatamente atrás. Porque se eu ficar clicando várias vezes, ele vai clicar sempre o mesmo, certo? Se eu segurar o Command, ele vai pegar o que está atrás. Só uma referência aí, um esqueminha que é muito útil, né? Então, vou selecionar minhas 4 formas, aí aqui ele não vai se confundir, ele está falando nenhum contorno e preenchimento preto. Eu vou lembrar aqui do meu swatch, das minhas amostras, vou colocar branco, né? No caso, paper, né? Isso é uma coisa legal de vocês saberem também. Esse paper aqui é uma simulação do papel, né? Então você pode
Imagina que você vai falar, vou fazer um livro que eu vou usar um papel ciano, azulzão, né? Certo? Parece muito útil isso aqui, né? Você fala, pô, resolvi minha vida, né? Se eu vou fazer um azulzão. Só que tem uma questão. Ele não exporta esse azulzão aqui, porque ele está pensando em impressão. Então, você está pensando, você vai visualizando assim, só que na hora que você vai imprimir, como o papel é azul, ele vai exportar com papel branco. Ele vai exportar com fundo branco, não sei exportar um PDF. Eu não descobri ainda como fazer ele não fazer isso, né? Você fala, não, exporta a cor que eu pedi do papel. Posso tentar pesquisar para vocês e ver se é possível, que seria uma coisa muito útil mesmo. Mas não, por enquanto não dá. Então, o ideal é sempre vocês conseguirem deixarem papel branco mesmo. E todas as coisas que vocês quiserem fazer de fundo, vocês fazerem uma forma mesmo, e daí vai garantir que vai exportar. Certo? A gente pode falar disso mais pra frente. Então eu já passei aqui minhas formas, né, pro verso. Uma coisa que é legal da gente lembrar, que eu falei, né, dessa visualidade, né, dessa abstração, que são os atalhos de visualização, né. Ctrl 0 ele vai preencher na tela, ele vai preencher na tela o artboard que eu estou trabalhando. No caso eu estou trabalhando na lombada. Se eu tiver aqui, ele não vai entender. Agora ele vai centralizar esse artboard aqui da capa, né, enfim. Então Ctrl Z ele vai encher. Ctrl 1 é 100%, mas uma coisa não é muito confiável, porque tem resolução da tela, enfim. Ele sugere que seja o 100%, ele tá aparecendo 100% aqui, como se fosse verdadeira grandeza, né? Como se ele tivesse 1 para 1. Talvez até tenha se medir a tela de vocês, enfim. Enfim, não é uma coisa que a gente costuma confiar muito. E daí o que eu uso muito é Shift e Ctrl Z. Não. Peraí. Option Command Z, que daí ele preenche todo o spread na tela, e se eu dou Shift Option Command Z, ele preenche o pasteboard, né? Ele me mostra um pouco de mais longe, é bom para ter uma visão mais panorâmica. Certo? Então, lembrar daquilo, né? Aqui é a capa, né? E aqui, verso da capa. Você vê que não tá certo, porque ele tá o quadrado, era para estar o círculo. Então, como a gente vai fazer? A gente poderia arrastar para cá, um para cá, não tem problema. Mas o mais interessante aqui no caso é selecionar os 4, vai aqui nessa janelinha de controle agora que a gente tem, e dá um espelhar. Só que olha só, se eu clicar aqui, ó, ele nem deixa, porque ele fala que vai cair fora do pasteboard, né? Porque a referência dele tá aqui. Então a espelhada dele, ele tá baseando daqui, então ele ia bater daqui pra cá, certo? Vou até abrir o pasteboard, então vou dar um Command K, que é o atalho para as preferências daquilo que a gente viu aquele dia. Guides em pasteboard, eu posso configurar o tamanho do meu pasteboard, né? Então ele está aqui 140mm, eu posso colocar mais, vou colocar, enfim, 600mm, vai. E da vertical também eu vou colocar um pouco mais, só para ficar mais espaçoso. Então agora, se eu der de novo aquele comando Shift Option Command Z, agora ele volta bem mais de longe, né? Porque ele vai mostrar o artboard inteiro, né? O pasteboard inteiro para mim. Então eu vou dar essa espelhada só para vocês verem onde vai cair, tá vendo? Então não é o que a gente queria, né? Então o que a gente tem que fazer? Mudar a referência do espelhamento, bater aqui. Agora ele trocou só essa por essa, porque essa veio pra cá, essa veio pra cá, mas elas são iguais. Agora tá certo, daí só a gente precisa melhorar aparecer a nossa lombada, né? Então vou pegar ela aqui, selecionar o contorno, trocar a cor dela aqui. Certo? Sim, uma coisa legal que vocês já podem ter percebido é que o InDesign tem vários caminhos para fazer a mesma coisa, né? Então nesse caso eu cliquei aqui, troquei por aqui, mas eu também poderia vir por aqui. Tá vendo? É a mesma coisa, aqui também eu poderia talvez vir por aqui, clicar 2 vezes aqui, mas daí aqui o problema é que eu não tenho minhas amostras, eu tenho que fazer na unha, escolher minha cor aqui, ou colocar o hexadecimal, ou colocar os valores de RGB, CMYK, Lab, enfim, HSB. Certo? Quando eu estou trabalhando com umas cores pré-determinadas, é mais interessante trabalhar com elas aqui. Certo? Então terminamos aqui nosso arquivo de capa, ele tem a capa, o verso da capa, tudo certinho, vou dar uma salvada aqui. Beleza? Então vamos agora começar o que eu falei mesmo, que era o arquivo de miolo, né? Então vamos dar um File New aqui. File New Document, né? Aí, eu vou falar para vocês. Apareceu aqui, ó, Book. Nunca usem Book. Book ele vai juntar vários documentos num... Na verdade ele organiza vários documentos individuais num arquivo meio abstrato e serve só para ele alinhar estilos, colocar o número de página. É como se você trabalhasse um livro muito complexo que você não quisesse trabalhar num arquivo só, você trabalha em vários arquivos, uma revista o pessoal às vezes usa, cada um trabalha numa matéria, depois junta tudo num book e tal. Bem raro de usar. Library eu nem sei o que é, vou clicar. Bobeira aqui, ó. Bobagem do CC Libraries,
Não quero nunca entrar, ó, não dá nem pra deixar, ó. Não quero nunca entrar nessa. New Document, certo? Então vamos começar de novo. Aí eu tô com o preview ligado, então ele vai me mostrar aqui. Então vou fazer com o mesmo tamanho que a gente fez, né? O tamanho tradicional, 14:21. Zerar o gutter. Aqui tá aparecendo todas as coisas que eu tô apertando, né? Por isso que tá aparecendo tudo aqui, mas tudo bem. Trazer pra cá. As margens que a gente tá usando é 15. Outra coisa legal, ó, agora é o FSPage ligado, porque a gente vai fazer um arquivo de miolo, né? Então o miolo, ele é bem diferente de uma capa, né? Então ele facing pages quer dizer que ele vai fazer esse espelhamento de 2 páginas, né? E daí uma coisa que é legal que muda é que ele começa a pensar em side e outside, então ele vai fazer a margem de dentro e a margem de fora. Quando você desliga, ele faz a margem da esquerda e a margem da direita, porque ele não está faceado a 2 páginas, certo? Isso aqui é bem interessante, porque você vai pensar o lado de dentro, né? Então ele, normalmente a gente coloca mais para dentro por causa da dobra do papel, que ela come um pouco, né? Por causa da encadernação e tal. Então eu já vou até colocar aqui, ó, posso colocar 5, é bastante a mais, eu colocaria 17,5, 2 milímetros a mais, ó, ele foi todos, né? Esqueci de desligar o cadeadinho, então vou deixar ele aqui, colocar 15. E daí já vou fazer só para vocês verem essa diferença. Eu vou colocar mais para ficar mais claro. Então vou colocar 20, 5 milímetros a mais, é bastante. Lembra que ele não funciona muito bem o preview das margens, mas tudo bem. E o bleed é bom ter também, às vezes você quer fazer uma sangria, alguma coisa assim, só aqui. Beleza? Então, e outra coisa que a gente pode fazer é colocar um número de páginas. Vamos fazer aqui pensar que é um livrinho, 64 páginas, pode ser? A gente não vai usar tudo, só pra estar aqui, pra gente já estar com elas prontas. Então ele já abriu aqui, ó, 64 páginas pra gente. Certo? Então, aqui a gente já tá quase num arquivo bem bom de miolo, porque a gente já configurou muitas coisas antes. Então, ó, quando eu der um W, não, já tô W. Quando eu ver meu guia, o meu grid, ó, ele já tá casando certinho, ó. Porque a gente fez um grid que o grid que já estava é o grid que já está modulado para o tamanho da página, e daí como a gente fez as margens também já em módulo de 5, ela também caiu certinho. Percebe como tá bonito já o arquivo? E aí se a gente vai aparecer o nosso baseline, opa, ó, o meu baseline não tá certo. Por quê? Lembra que o meu de capa também não estava certo? Porque eu não configurei isso antes de eu começar a abrir qualquer arquivo. Então o padrão dele é esse baseline meio fuleirado assim. Na verdade tem gente que vai defender, né, que é 12 pontos e tal. Eu tenho nossa, que sinal louco que ele usou. Isso aqui eu tô fazendo Ctrl Command aspas para aparecer, cada vez ele aparece uma coisa. Que é um atalho que eu configurei, né, mas no de vocês é porque é o seguinte, quando eu vou aqui, Grids and Guides, o Hide Document Grid, né, seria só Command aspas, certo? Então quando eu dou isso, olha só, não, tá certo, View, Grids and Guides, Baseline Grid, né, seria Option, Command, aspas simples, né, mas se eu dou Option, Command, aspas simples, ele não funciona, ele tá parecendo que ele tá viajando, esse símbolo coreano aqui, a Graça vai gostar, agora mudou, ele não funciona por causa de uma questão do Mac, é um atalho do Mac, já tentei tirar, enfim, aí o que eu fiz? Eu configurei um atalho novo para mim, que em vez de ser o Option, Command e a coisa, eu configurei, depois vocês podem ver isso, mas seria em Edit, Keyboard Shortcuts, aqui você tem todas as coisas e você pode ir configurando seus atalhos, seus próprios atalhos. Uma coisa legal que muita gente pedia, você pode pedir os atalhos do Illustrator ou do Photoshop, você está muito acostumado a usar o Illustrator, pede para ele copiar do Illustrator. Eu não sei porque eu estou acostumado a usar o InDesign, na verdade, né? Então, na verdade, eu queria que o Illustrator fosse mais como o InDesign, mas na verdade, como eu já estou muito acostumado com os três, eu já acho que cada um está no seu lugar, tá bom. Então eu configurei esse atalho, mas enfim, vamos lá. Então aqui tem o nosso Baseline Grid, né? Que está todo cagado, né? Como vocês podem ver, porque ele está... Vamos dar aqui o Command K e mostrar para vocês. O Baseline Grid está aqui em Preferências, como o Grid também, né? Ele tá, ó, colocando aqui, ó, Increment Ever 12 pontos, porque ele é uma questão, isso aqui a gente pode falar mais pra frente, mas ele é uma questão de um espaço entre as linhas, né, o entre-linha eu nem expliquei o que é baseline. Baseline é uma linha que vai atrair, se você quiser, o texto para que ela bata nessas pautas, né, nessas linhas, né, nessas linhas, né, do arquivo. Ele tem esse poder de grudar o texto nele, ele atrai o texto, como se fosse uma coisa magnética.
Isso é muito bom, isso é muito bom, muito bom. Bons diagramadores usam isso, maus diagramadores não usam isso, então usem isso. Só que tem uma questão, isso é uma questão pessoal minha, né, uma coisa que eu desenvolvi. Eu acho que o jeito que a gente diagrama hoje em dia, o entrelinha tem muito mais a ver com o diagrama, com o tamanho da página, com o tamanho da sua mancha, da sua margem, do que, de fato, o tamanho entre as linhas, ainda que tenha a ver com entre as linhas, mas eu prefiro conseguir controlar isso em milímetros, ou seja, que ele tenha mais a ver com a minha página. Então, o que eu faço? Eu costumo vir aqui e colocar em milímetro, certo? Então ele pôs aqui um valor esquisito, ó, 14.73, que na verdade é quase 14, né? Então, você poderia dizer que é 14, na verdade, mas olha como fica bem mais bonito, ó. Aí deu certinho, tá vendo? Então, eu costumo trabalhar assim. Na verdade, eu posso falar disso mais pra frente, eu costumo trabalhar assim. Eu pego esse valor que eu vou usar realmente de entrelinha, que seria 5 milímetros, e eu dou a metade dele. E daí vai ficar esse arquivo malucão, mas enfim, vocês vão entender por que eu trabalho dessa forma. Porque às vezes você trabalha com vários corpos, então aquele entrelinha serve para o corpo de texto, mas ele não está servindo para o corpo, enfim, de títulos ou da capa, enfim. Mas isso aí mais pra frente a gente vai se entendendo, certo? Por enquanto eu vou deixar daquele jeito, só para não ficar tão confuso. Então eu vou botar 5 milímetros, que é quase 14, né? Então tá aqui nossa pauta certinha. Certo? Então, é mais ou menos isso, viu, gente? No fim das contas, assim, isso aqui já é um bom arquivo de começo, assim, pra vocês. Acho que o vídeo já tá um pouco longo, então eu ia falar um pouco de master, mas eu posso falar na próxima oportunidade, mas isso é bem importante, assim, você já tem um arquivo todo moduladinho, certinho, você já tem um começo bem interessante para você começar a pensar nas suas margens, pensar na sua mancha, porque daí, vamos pensar, né, você já pegaria aqui, ó, apertei o T, né, para pegar essa ferramenta de caixa de texto, então vamos pensar aqui, começar a pensar uma página cheia, né, então vou pegar aqui, ó, minha manchona, certo, eu vou dar um placeholder aqui, que é para ele preencher com um texto falso, né, só para a gente poder diagramar. E daí eu vou mostrar para vocês aquilo, ó. Eu vou nessa caixa aqui, se eu vim aqui no paragraph, né, que não é estilo de parágrafo. A Graça me comentou comigo que é uma coisa que eu faço um tutorial sobre isso. Eu vou fazer, eu adoro estilo de caractere, estilo de parágrafo. Tem o estilo e tem as configurações próprias dele, né. Tem um estilo que seria uma pré-determinação, né, um parâmetro. E esse aqui seria as configurações dele. E daí o atalho seria esse aqui, ó. Esse aqui ele mostra aqui as duas linhas meio desencontradas. Isso é uma coisa legal também. Toda vez que você não sabe o que é, deixa o mouse em cima um pouco, às vezes ele fala pra você. Ó, tá vendo? Space After, Last Line Right Indent. Certo? O InDesign ele é um pouco hermético, assim, né? Um pouco difícil de acessar, mas ele faz um esforço danado, assim, pra que ele explique o que tá acontecendo na tela. Então ele faz aqui, ó, do Not Align, e se eu der aqui um Align, ó o que ele fez lá, tá vendo? Grudou pulando uma. Por que ele grudou pulando uma? Porque se eu entrar aqui, ó, ele vai mostrar que o texto dele tá 14,4. Esse aqui é o alto, né, que ele fala. Ele faz uma conta automática, já que você escolheu 12. Se eu diminuir, ó, ele vai diminuir, tá vendo? Ele tá um funcionando em função do outro, né? Bobagem, né? Isso aqui, coisa meio automática do InDesign. Bons diagramadores não usam isso. Mas ele tá colocando por isso que até ele põe entre aspas, entre parênteses, que ele tá falando que é uma conta que ele tá fazendo, né? Você vem aqui na mão, ó, e coloca, sei lá, 18. Ele ainda é menos, 18 é menos do que 3. Por isso que ele meio que arredonda pro mais próximo de que ele seja. Então, mas se eu tirar aqui, ó, colocar 14, ele grudou. Tá vendo? Já parece uma mancha de livro. Por quê, né? Porque quando a gente veio aqui, ó, no nosso baseline grid, ele é 14,173. Então 14 é menos que isso, então ele vai ajustar para lá. Quando ele estava 14,4, que era o alto dele, é mais que isso, jogou para lá, certo? Então, outra coisa, né? Eu faço muito isso. Ctrl Z para voltar, Shift Ctrl Z para refazer. Estão vendo aqui. Certo? E daí assim, mas parece que o entrelinha ficou meio apertado, né, cara? Pô, não ficou legal. Isso é porque o texto é muito grande, ó. Texto 12 não se usa para livro, assim. Livro com texto 12 fica desengonçado. Se a gente fizer aqui um... Aí, ó, isso aqui, vocês vão ver que é o jeito que eu diagramo, assim, né? Eu gosto muito de coisas precisas. Então, tá vendo que ele quase deu aqui a altura... A versal que a gente fala, né? Que é essa altura da caixa alta. Quase deu aqui, ó, no 2,5 milímetros seria, né?
Porque é isso, né, gente? Esse valor aqui ele é totalmente abstrato, 11 pontos, né? Ele não é nada, né, 11 pontos, porque ele não é a altura da caixa alta. Porque se eu colocasse aqui 2 milímetros, 2,5 milímetros, aí ele é minúsculo, tá vendo? Ele é um valor que é próprio da fonte. Isso aqui é uma referência que a gente tem que começar a repensar bastante. Assim, 11 pontos. O que significa depende da fonte. Depende muito da fonte, na verdade. É muito abstrato. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou numa versal que me interessa, né? Normalmente eu uso o I, para ter certeza, né? Mas nesse caso o E e o I tem a mesma versal. Quer dizer, eu não vou usar ascendente do B, né? Porque sobe mais, enfim. A gente pode falar mais de tipografia mais pra frente. E daí eu sou bem chato, eu sou bem preciso com isso, meio à toa, na verdade. Isso é uma coisa que me dá prazer, assim, porque eu vou mostrar pra vocês. Eu tô de 11, mas eu posso dar um 10,9. Aí ele ficou perfeito, tá vendo? Eu tô até no máximo de zoom, eu nem consigo ir mais, até consigo um pouquinho mais perto. Ou seja, ninguém sabe isso, né? Tanto faz, 10 ou 11,9, tanto faz, de fato, tanto faz. Mas me dá uma tranquilidade, eu gosto. Aí aqui, ó, essa é a mancha que eu costumo usar. 1 para 1. Opa, desculpa, gente. Isso aqui é o vários espaços. Quando eu seguro o espaço, ele dá essa mãozinha aqui. Aí por isso que apareceu tantos espaços aqui. Para você poder pegar até ali e arrastar com ela. Tá? E essa é a mancha que eu costumo usar. A entrelinha que eu costumo usar. É uma altura adversal entre... né? Na verdade seria... O entrelinha são duas alturas adversais, né? Eu costumo usar mancha assim. Raramente não uso mancha assim. Certo, gente? Então, começamos, né? Temos muita coisa para fazer ainda, né? Estilar isso aqui, enfim. Colocar o recuo de parágrafo, enfim, todas as coisas. Mas assim, já temos um começo e já parece uma página de um livro, né? Falta só o fólio aqui que a gente vai falar. Vou falar em outra ocasião. Vou falar de master, né? Seria o fólio, é o número da página, onde aparece o número da página, que é uma coisa que dá a cara de página, é legal colocar, até quando tá fazendo projeto e tal, pra você sentir assim, tem mais aquela cara, mas já tá bem interessante, já tá aparecendo um livro. Então eu vou só pra terminar mesmo, é o seguinte, aqui a gente tá pensando no miolo, né, então vou até salvar aqui, ó, então Shift Command S no Save As. E daí vou fazer aqui, ó, 24/06, o dia de hoje é 11, já passou da meia-noite. Miolo. Vou até colocar o dia de ontem, porque era pra eu ter feito na segunda, né? Então, estou falando aqui, agora eu tô falando de miolo, certo? Eu vou dar um save. Então esse arquivo aqui é de miolo, só que quando você vai exportar para mandar para alguém, o pessoal sempre quer um PDF do livro completo, né? Com a capa, enfim. Isso é uma coisa que eu desenvolvi faz pouco tempo, por isso que eu acho legal falar. E sempre era uma questão, eu exporto só o miolo, depois eu junto no Acrobat, aí eu tenho que vir na capa aqui, lembrar que eu tenho que exportar não o spread, mas as páginas individuais, ele exporta tudo fora da ordem, depois eu tenho que ir lá pegar, enfim, e tem uma montagem também da orelha que não dá pra fazer no Acrobat, enfim, sempre foi uma questão pra mim isso. E eu resolvi isso recentemente de uma maneira que eu acho bem eficiente, assim. Como que eu faço? Aqui é o miolo, certo? A folha de rosto, né? Primeira folhinha aqui, nossa folhinha de rosto. Vou até colocar uma forminha aqui só pra gente... Então seria, dei um Ctrl C, Shift Ctrl V pra ele colar. Como as margens desse aqui é um pouco diferente, ele não colou tão igualzinho, né? Então eu vou só confirmar. Aqui, de novo, alinhamentos, né? Alinhar as margens, alinhar a página, como a de dentro. Se bem que a de dentro tá igual. Aquilo que ele fez não funcionou pra mim, ó. Sei lá. Aqui era pra ele estar diferente, né? Vamos ver. Olha só. Por algum motivo essa primeira aqui, mesmo estando aplicada a master das margens dela, não tá com aquela margem que eu pedi, ó. Tá 15 pra tudo, sendo que aqui ele já tá certo. Olha que doideira. Tá, então eu vou só já mostrar pra vocês, pra aplicar a master você arrasta, põe aqui, ele vai ajustar a margem. Daí a partir de agora a minha referência é a margem, né? Que tem uma partezinha que não existe, que tá dentro da dobra, né? Enfim. Então eu vou colocar aqui, vou só fazer isso aqui pra gente lembrar que isso aqui é folha de rosto, né? Shift W, certo? E aí, isso é uma coisa que eu acho legal de falar, assim, que eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas eu faço, me ajuda muito, né? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar 2 páginas aqui antes do arquivo, que seria a parte interna, né? Teria onde vai aparecer primeiro ele, a gente chama de segunda capa.
e a primeira capa lá em cima. Então eu vou vir aqui, ó, dar um Insert Pages, ó. Cliquei com o botão direito, né? Insert Pages. Vou colocar assim, ó, 2 páginas. Onde, né? Depois da página 1, antes da página 1, no começo do documento seria igual antes da página 1, mas enfim, eu gosto de fazer isso. No começo do documento ele pergunta qual master que eu quero usar. Pode ser nenhuma, né? Porque ele não vai estar seguindo as regras toda mesma, né? Mas enfim, ele não é essa master de miolo, né? Ele é só uma página que vocês vão ver para que eu faço isso. Então seria essas 2 no começo e também nas 2 no final, né? Que seria também aqui no final do livro, né? Acabou o nosso livro. Até colocar aqui, vai como se fosse... Nosso livro termina assim com um quadrado, né? Na quarta capa, então eu ponho aqui esse quadrado. Alinho de novo, certo? Então tá aqui, acabou o nosso livro. Eu também vou adicionar 2. Aqui eu posso fazer isso de novo, né? Dar aquele insert. Mais fácil aqui é vir aqui no atalho, clicar 2 vezes, certo? Só que tá errado, né? Porque o miolo aqui é 1, né? Esse aqui não é A1 e A2. A gente não conta a capa na hora que vai contar as páginas de um livro. Então, como é que eu pensei um pouco sobre isso e como que é o jeito que eu acho legal de fazer. Já é uma coisa mais avançada, mas enfim, acho que já tá tudo bem. Você clica aqui no botão direito e vai Number Section Options. Aí ele vai falar assim, ó, começar uma sessão, Start Section. Esse símbolo aqui, ó, essa setinha quer dizer que tá começando uma sessão. Então eu vou falar, começa uma sessão aqui, automático? Não automático, porque se começar automático ele vai continuar contando. Não, começa aqui ele vai reclamar, ó. A página já o número de páginas na sessão já tem nessa sessão já tem outra sessão. Quando você duplicar as páginas pode criar confusão, não sei o que, bibibi. Então ele tá me avisando, mas eu posso falar, beleza, quero fazer isso. Então ele vai fazer nessas, então quer dizer que tem A1 e tem A1 de novo. Isso não é bom pro arquivo, né? Ele fica confuso, qual que é, se você falar, quero imprimir a página 1, qual que ele vai imprimir, né? Não é bom, mas pelo menos já colocou um aqui, já tá certinho o número de páginas. Como eu faço? Eu venho aqui nessa primeira de todas, vou também no Number Section Options, daí eu vou criar uma nova seção. Fazendo como? Colocando um prefixo. Então eu coloquei aqui C, eu sempre uso C de capa. Então ele vai fazer assim, ó, capa 1, capa 2. Aí ele começou bibibobô, até o final. Aí vocês devem perceber que eu vou fazer isso aqui no final também. Então eu vou vir aqui, Number Section Options, Start Section não automático, né? Start Page Numbers é 3. Que agora é minha capa 3. Para vocês saberem que esse C aqui, deixa eu ver, eu acho que se eu colocasse automático, ele não sabe, tá vendo? Ele não é o mesmo C lá do começo. Ele por acaso tem o mesmo prefixo, mas ele não é a mesma seção. Só você pode dar o mesmo prefixo, mas ele não sabe que é a continuação. Por isso que a gente tem que meio que simular que ele sabe, né? C3, C4. Certo, gente? Ótimo, então aqui a gente já tem o espaço para cair nossa capa. Como a gente joga essa capa aqui, de um jeito muito eficiente, muito bom. Você não precisa nem fechar PDF, JPEG, nada, você importa esse arquivo aqui lá. Então vamos lá, vem aqui, File, Place, né? Aqui no importar, né? Colocar, né? Place, o atalho é Command D. Dá um place aqui. Ele vai procurar, né? A gente já está no passaporte gráfico. Pega esse arquivo aqui, ó. E você tem que fazer o seguinte: põe Show Import Options para você dar umas opções de importação. Então o que ele vai mostrar aqui o nosso arquivo, né? Todas as páginas. Ele vai falar assim: que página você quer importar? A que eu estou vendo aqui, certo? Você pode falar sim ou não. Todas ou um range, né? Um spectrum, né? Como que seria uma tradução para range, né? Um tanto, não sei, posso pensar melhor. Uma variação, né? Uma gama, enfim. Um range, né? De 1 a 10. Vou pegar todas, que eu costumo pegar todas e depois eu arrumo. E daí ele pergunta aqui onde vai cropar. Se é no bounding box ou se é no bleed, né? Mostra aqui, se você quer cropar justo aqui onde é a página, né? Onde seria o refill depois, ou você quer onde é a sangria, ou você quer onde seria o slug, né? Nesse caso não tem slug, então o slug e o page bounding box é o mesmo. Page bounding box, tá? Porque essas daqui a gente não vai usar nunca para imprimir, é só para você exportar PDF para mandar para as pessoas, enfim, para você também conseguir ver melhor o seu livro. Então aí você pode escolher quais layers, né? Você pode falar, exporta, mas não exporta o layer fundo, ou exporta e não exporta o layer art.
E aqui é quando der o update, depois mais pra frente vocês vão ver, enfim. Você escolhe como ele vai se comportar. Mas tá bom? Vamos lá. Só pra gente já terminar aqui. Ó. Aí ele vai vir tudo aqui na minha mão, ó. Então ele vai, ó, daqui pra cá, né? Então ele vai dar 1 a 10. Então ele primeiro aqui vai ser a primeira orelha. Como as nossas orelhas são iguais, não preciso me preocupar com isso, mas vamos se preocupar com isso. Essa aqui é a segunda orelha, certo? Então ela tá caindo lá na nossa terceira capa. Vocês vão entender o que é isso aqui, ó. Então, ó, aqui vou soltar em meio em qualquer lugar, depois eu alinho, ó. Então já soltei aqui a minha capa. Ó, temos um problema já. Isso aqui tá transparente, né? E a nossa verso, e não é transparente, é branco, né? Ó, temos um problema. Então eu vou até dar um ESC, dar um comando Z, dar um ESC. E vou ver se na minha importação, vou dar um comando D aqui, ó, se eu consigo mandar ele vir com o fundo branco. Acho que não dá. Acho que é em PDF que dá. Então o que eu vou fazer, ó? Vir aqui, ó, e fazer esse fundo branco existir, porque se ele ficar transparente, ele vai aparecer o que tem atrás, não vai dar certo. Vocês vão entender, mas vou fazer só para adiantar aqui. Então dei o Ctrl C aqui, vim aqui, colei esse fundo preto aqui, e agora vou fazer ele ser branco. Então assim, visualmente vai ficar igual, só que não é igual. Porque agora isso aqui existe, certo? Existe uma forma branca, ele não está transparente. Certo? Salvar aqui. Salvei. Vou vir pra cá. E agora eu vou fazer de novo. Command D, dar um place, escolher meu arquivo de capa. Show import option. Isso aqui é replace select item. É assim, se eu tiver selecionado alguma coisa, ele substituir pelo que eu estou importando. Posso tirar, mas tanto faz. Nesse caso, tanto faz. Certo? Open. Você vai perguntar, vou dar um wall de novo, page bound box. Ok. Então aqui temos nossa segunda orelha, né? A orelha do fundo. Então, ó, soltei aqui, agora ele é branco, vocês estão vendo? Aí agora a gente tem nossa quarta capa. Então vou soltar aqui na quarta capa. Se eu soltar aqui, ó, bem no cantinho, esse aqui o mouse fica branco, ó, quer dizer que ele sabe que vai dar aqui, ó, não deu, olha só. Safado. Achei que ia dar. Então é sempre bom alinhar depois, mas enfim, agora caiu certinho. Nossa lombada não aparece nessa visualização, certo? Porque a gente tá vendo o livro ou de frente ou de costas, né? Então a lombada eu vou soltar ela aqui, depois eu vou apagar ela. Chegou a vez da capa, então eu vou lá pro começo. Soltar minha capa aqui, ó. Tentar acertar dessa vez, ó. Encaixou certinho. Agora a nossa segunda orelha, essa aqui eu sei onde vai dar, né? Que vai dar aqui. Que fazendo daqui pra cá, né? Esse que é o lance, por isso que a outra não deu pra encaixar. Aqui é o verso da orelha. Não aparece nessa nossa visualização, então vou soltar aqui e depois eu vou apagar. Aqui é o nosso verso da capa, é aqui onde eu tô. Então vou soltar aqui também, ele vai entrar na frente. Eu até tenho um atalho para ele entrar atrás, mas eu não conheço. Pera aí, que eu me confundi aqui. Ele não tá sumindo, né? Ah, olha só que doideira. Nossa, me perdi aqui. Me perdi legal. Vou voltar tudo, gente, perdão. Me perdi porque eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Ó, se eu venho aqui, ó, e clico aqui, ele vai... Sei lá como eu fiz aquilo. Acho que é porque eu apertei o botão mesmo. Eu consigo colar isso na mesma caixinha aqui de dentro, tá vendo? Tá uma zona. Deixa eu começar de novo. Ó, comecei de novo, certo? Tá aqui na minha mão de novo, é como eu tinha acabado de dar o place. Então, eu vou soltar essa minha orelha aqui. Soltar minha quarta capa aqui onde ela vai. Aqui eu vou mostrar pra vocês que posso chegar lá de outro jeito, né? Eu posso vir por aqui, ó. Escrever assim, ó. C1. Aí já caiu na minha capa. A lombada não tem, mas enfim, vou soltar ela e depois eu apago. Soltei aqui. Minha orelha tá aqui. Agora o verso da minha orelha não aparece. Agora aqui eu não vou... Ó, acho que é porque ficou branco, sei lá. Vou soltar em qualquer lugar. Depois eu alinho. Aqui meu verso da minha lombada também não me tem utilidade. Aqui o verso da quarta capa, então vamos lá para nossa C3. Opa, ó. Olha só, isso é importante. O C eu pus minúsculo, ó. Não tem a seção C minúsculo, é C maiúsculo. Certo? Isso ele não troca um pelo outro. É importante para ele a caixa, né? C maiúsculo ou minúsculo. O verso da nossa segunda orelha, acabou. Certo? Isso aqui não me interessa. Isso aqui já tá certo. Isso aqui tá errado, né? Então... Isso tem que estar na frente, então como eu posso fazer? Eu acho que pode até ter atalho por aqui, mas eu não uso. O que pode fazer é clicar com o botão direito. Você vai em Arrange, né, arranjar, trazer para frente.
certo? Depois vocês podem até dar uma pesquisada aqui, send backward, send to back, né? Você pode mandar um para trás, ou você pode mandar para trás de tudo, e mesmo que eu trás para frente é a mesma coisa. E como ele está na frente, ele não tem as opções, mas você pode também mandar para frente de tudo, ou mandar um para frente. Daqui certinho, eu quero que ele alinhe pela página, não pela margem, então eu vou alinhar pela página, certo? Aqui nossa orelha, então aqui a gente está visualizando nossa orelha dobrando por cima da quarta capa, da terceira capa, tá vendo? Dobrando por cima da parte interna da terceira capa. Isso que parece bobagem, gente, mas é uma visualização difícil de fazer. E se não fosse assim, você podia ter que fazer aqui, e daí você não consegue linkar o próprio arquivo para dentro do próprio arquivo. Vai por mim, isso aqui é uma solução que eu cheguei depois de quebrar um pouquinho a cabeça. Qual é o problema aqui? Essa coisa do contraste, com preto e branco, né? Não deu para entender muito. Mas aqui você pode resolver até aqui mesmo. Eu viria aqui e daria um contorninho, certo? Ah, eu não quero que apareça o contorninho aqui, porque na verdade não tem e tal. Então eu concordo com você. Então o que você faz? Você vem aqui no seu contorno, ó. Aqui ele não vai dar essa opção, que é uma opção um pouquinho mais avançada, que é onde ele está pondo o contorno na forma. Mas daí você vai aqui, o Windows, tem que sempre essas coisas do Windows, a gente sempre vai tendo abrir mais, que tem especificidades, né? Então alinhar o stroke, né? Ele está alinhado pelo centro do vetor, certo? Então ele tá, ó, o vetor está aqui, ele está alinhando pelo centro do vetor esse meu contorno. Eu vou lá e mando ele alinhar por fora. Então meu vetor está aqui, isso é bem confuso. O vetor está aqui, né? Ele está aqui, só que quando eu clico ele meio que mostra aqui. Isso é uma coisa do design que eu não gosto, o Illustrator não funciona assim. Mas desse jeito, quer dizer que o contorno aqui fica para fora, mas aqui, que é onde a gente quer que apareça, ele vai aparecer, porque ele está para fora, mas ele, enfim, vocês entenderam. Certo? Então, pô, já é uma visualização chique, você consegue entender o que está acontecendo, certo? Daí vamos lá pro comecinho de tudo, fazer isso lá no começo também, ó, C1. Dá um W aqui, só apagar essa lombada. Eu não fiquei deixando entulho aqui do lado, viu, gente? Ainda que não apareça depois, alguém pega seu arquivo, fica meio confuso porque você deixou essas coisas. Então aqui a mesma coisa, alinhar e jogar para trás. Arrange, send to back. Tem os atalhos também, mas enfim, vamos fazer na unha aqui. E aqui, mesma coisa, certo? Vou fazer o nosso contorninho, então vou dar um D. Abrir minha janelinha de contorno, aqui ele já apareceu mais coisa, então eu já vou juntar aqui. Lembrando aqui, ó, vamos salvar nosso workspace que a gente já está construindo, então suporte gráfico trademark, ok, certo? Ele nem perguntou, né? Esquisito. Disse eu não queria, se eu queria sobrepor, acho que ele já está acostumado já. Tá bom. E daí fazer esse contorninho e jogar ele para fora. Certo, gente? Maravilha, né? Maravilha, tá aqui nosso arquivo de miolo com a capa já aplicada e para delírio de vocês, pro deleite de vocês, que é uma coisa muito boa de trabalhar desse jeito. Se eu falar, quer saber? Mudei de ideia, cara, agora esse círculo aqui vai ser bem maior, ó, vai ficar muito mais foda essa minha capa, ó. Agora sim, Malevite, né? E o que eu faço? Salvo meu arquivo, certo? Aí eu chego aqui, ó, e ele vai falar, opa, aqui ainda tá antigo, mas ele já me avisou. Ele falou, meu irmão, isso aqui quer dizer que o link está desatualizado. Você está vendo uma coisa que o arquivo original já não tem mais. Se eu clico aqui, pum, atualizou. Olha que maravilha. Então você não tem que salvar um PDF, linkar de novo, bibibi, bobobô. Você mexeu no seu InDesign aqui, salvou aqui e ele apareceu cá. Beleza, gente? É isso, acho que até ficou mais comprido do que eu gostaria. A gente deu pra falar de bastante coisa. E daí, mais pra frente, vamos aí. Falar de estilos e quero falar de master também, tem muita coisa pra gente conversar. Espero que tenha sido legal hoje. Salvar esse meu arquivo, fechar esse aqui já tá salvo, então só fechar aqui e começar terminar como a gente começou. E eu acho que, como eu vi que vocês não viram o vídeo, talvez 3 vídeos por semana seja muito. Fala pra mim o que vocês acham, talvez a gente possa gravar 2, pra mim é melhor, pra ver se pra vocês também vai causar menos ansiedade de ter vídeo acumulado. Beleza? Vamos falando aí. Um abraço, espero que vocês tenham gostado e desculpa a voz aí, desculpa a tosse e até a próxima.